Qual é o lugar que Deus ocupa em sua vida? O rei Davi, salmista Davi, ele escrevendo no Salmo 46, versículo 4, ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Por que essa cidade jamais será abalada? Justamente porque Deus está no centro. Deus é o núcleo. Fica comigo, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Gilberto Esteves e se você é novo por aqui, considere se inscrever em nosso canal, curta esse vídeo e deixe aqui embaixo os seus comentários, porque isso é importante para nós e também o YouTube vai entender que este conteúdo ele é relevante e vai mostrar para outras pessoas, ok? Então vamos lá. Muitos têm tirado o Senhor do centro. Os muçulmanos tiraram Jesus do centro e colocaram Maomé. Os adventistas tiraram Jesus do centro e colocaram Ellen White. Os mormons tiraram Jesus do centro e colocaram Joseph Smith. E assim por diante, nós poderíamos citar inúmeros casos como este. Mas se você perceber, Deus só agiu da forma como agiu no passado, porque ele estava no centro. E quando ele está no centro, irmãos, as coisas fazem toda a diferença. Nós vemos em 2 Crônicas 7, que quando Salomão ele consagra o templo ao Senhor, o Senhor opera de forma grandiosa, mas justamente porque ele estava no centro. O versículo 1 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Por que isso aconteceu? Justamente porque o Senhor estava no centro. Então, quando Deus está no centro de nossas vidas, irmãos, grandes coisas acontecem. Nós podemos citar também o exemplo de Atos, capítulo 12. A gente vê que quando Tiago ele foi preso e foi morto, isso agradou a expectativa dos judeus, bem como do rei, e então eles prenderam Pedro para que pudessem oferecê-lo logo após a Páscoa. Mas Pedro, diz a palavra do Senhor, que ele dormia em volta de escoltas de soldados. E ele sabia que no dia seguinte ele seria morto. Mas por que ele dormia um sono profundo que o próprio anjo, quando chegou da parte do Senhor para despertá-lo, precisou tocá-lo na lateral do seu corpo e dizer: apressa-te, segue-me. Ou seja, Pedro dormia um sono profundo, mesmo sabendo que ele seria morto. Irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o que importa para nós é a sua vontade. Seja para a vida, ou fosse para a vida, ou para a morte, Pedro sabia que ele estaria com o Senhor. Portanto, ele não temia aquele momento. Ele sabia que o Senhor era poderoso para fazer infinitamente mais. A gente sabe, por intermédio da história, que o Senhor enviou o seu anjo para dar liberdade a Pedro, enquanto a igreja estava orando na casa de João Marcos, intercedendo por ele, o Senhor estava fazendo a obra. Por que Deus agiu daquela maneira? Porque o Senhor estava entronizado, irmãos. Nós precisamos colocar o Senhor no centro das nossas vidas e não nas esquinas, nas curvas da nossa caminhada. Ele precisa ser o núcleo da nossa vida. Temos um outro exemplo, além de Atos, capítulo 12, eu posso citar também o caso de Paulo e Silas, quando chegaram na cidade de Filipos e se depararam com aquela realidade daquela mulher que tinha espírito de adivinho. Vocês conhecem a história, quem é um cristão e ler as escrituras sabe do que eu estou falando. Eles libertaram aquela mulher, mas o dono daquela mulher, porque era uma escrava, levantou a cidade contra Paulo e Silas, a ponto de eles serem presos, e eles foram colocados na cadeia. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles louvavam, oravam, cantavam louvores ao Senhor. E então houve um terremoto, e toda aquela região, aquelas celas foram abertas, e eles ficaram livres, irmãos, que culminou na conversão do carcereiro e da sua casa. Então, o que ocorre, amados? Por que isso também aconteceu?
Paulo e Silas estavam sofrendo injustamente. Eles poderiam muito bem questionar por que o Senhor havia levado eles para lá, sendo que eles estavam fazendo o bem e por isso estavam pagando um preço por serem presos. Mas eles não questionaram quanto a essa situação. Pelo contrário, eles louvavam e adoravam ao Senhor. E Deus então manifestou a sua glória, trazendo a libertação e também a salvação naquele episódio. Isso porque Deus está no centro. Amados, quando nós lemos as Escrituras também em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, a gente se depara com uma ilustração de Jesus quando ele fala sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Falando sobre a casa construída na rocha, ele diz que os ventos vêm e batem com ímpeto, ou seja, com violência, com força contra aquela casa, as águas vêm também de todo canto e batem contra aquela casa que não desabou, porque estava bem firmada, ou seja, ela estava firmada sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Ele precisa ser o nosso centro, a nossa estrutura. Então, ainda que nós possamos sentir os impactos do vento e das águas batendo com força contra nós, nós não vamos ser removidos do lugar, porque estamos bem firmados, estamos no centro, estamos na rocha. Então, essas ilustrações servem, irmãos, para nós nos direcionarmos e colocarmos as nossas vidas cada vez mais na vontade de Deus, agindo pela sua vontade e não pela nossa. Mas temos também outro exemplo, amados, que é o caso de Estevão. Estevão, ele olhou para cima e viu a glória de Deus. Ele viu o Filho do homem, tá? O Filho de Deus à destra do Pai. Ou seja, irmãos, tudo isso aconteceu porque esses homens tinham o Senhor entronizado em suas vidas. Nós não podemos ser diferentes. Queremos ver a glória do Senhor, queremos ver os milagres, queremos ver a ação de Deus em nossas vidas, mas para isso nós precisamos estar alinhados com o Pai. Quando Jesus diz em João capítulo 15, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esses dão muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se estivermos entronizados, irmãos, em Deus, nada vai nos abalar a ponto de nos desestruturar, de nos fazer desistir da caminhada, de abandonar a fé. Porque para isso nós precisamos estar devidamente alinhados com a vontade de Deus e com as Escrituras. Por isso, irmãos, o lugar de Deus é no centro das nossas vidas, tá? Deus precisa ocupar o centro, a fim de que nós sejamos beneficiados dessa presença gloriosa e sermos usados por Deus. Pense nisso e coloque a sua vida na direção do Senhor, traga a sua vida para Deus e coloque no centro da sua vontade, para que Ele faça aquilo que Ele quer, segundo o seu propósito na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos o santuário que Deus habita. Em 2 Coríntios 6, versículo 16, ele vai confirmar que nós somos a moradia de Deus. Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, e que Deus habita em vós e não sois de vós mesmos. Então, quando nós temos essa consciência de que Deus habita em nós, tá? Quando eu tenho essa consciência que Deus habita em mim e eu o faço ser entronizado, irmãos, eu tenho a melhor companhia deste mundo. Por isso, guarde essa meditação, esta reflexão, a fim de que você seja um vencedor na vida cristã, tá? Há muitos irmãos nossos que vivem cabisbaixos, vivem pensando na desistência da caminhada, porque têm tentado com as suas próprias forças. Eles não têm se submetido ao Senhor e à sua vontade, mas eles acreditam que podem conseguir sozinhos. E não, irmãos. Na vida cristã, a nossa inteligência, os nossos recursos, o nosso conhecimento precisam estar alinhados com a vontade de Deus, para que possamos ter sucesso na obra que Ele nos designou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua casa. Amém e amém.